Quando eu estava no ensino médio, passei por uma fase meio gótica. Não me envergonho disso ou algo assim. Muitas pessoas passam por essa fase, e eu realmente não acho que tenha nada de muito estranho nisso. Inferno. Você poderia até argumentar que eu nunca realmente saí dela. Ainda uso muita roupa preta e ouço as mesmas bandas que ouvia naquela época. Mas ei, estou saindo do tópico aqui. Minha escola ficava do outro lado da rua de um cemitério e, por algum motivo, eu achava que seria legal, assustador e misterioso se eu fosse lá para passar o intervalo do almoço. Sim, eu sei. Meio sombrio. Para ser honesto, não havia realmente nada para fazer no cemitério. Mas minha cabeça de 14 anos, tola como era, estava convencida de que era o que eu precisava fazer para parecer profundo, sombrio e misterioso. Então, eu ficava por lá no cemitério no meio do dia, como um imbecil. Às vezes eu ia sozinho, e às vezes eu ia com alguns amigos meus que compartilhavam minha apreciação por The Cure e tintura de cabelo preta. Lá, nós falávamos sobre música ou fumávamos cigarros que tínhamos comprado na mercearia da esquina. O aviso dizia que ninguém com menos de 19 anos podia comprá-los, mas o atendente não estava nem aí, desde que fosse pago. Sinceramente, considerando os passatempos, acho que poderia ter feito coisas piores do que fumar com meus amigos em um cemitério. Não estávamos machucando ninguém. Não estávamos vandalizando os túmulos, exceto com algumas pontas de cigarro usadas. E nenhum dos residentes parecia reclamar. Olhando para trás, não sei se realmente lamento o tempo que passei no cemitério, mesmo levando em consideração o que aconteceu eventualmente. Mas, por outro lado, se não tivéssemos estado lá, nunca teríamos conhecido ela. Foi durante uma de nossas visitas ao cemitério, depois da escola, que a vi pela primeira vez. Eu tinha ido dar uma volta pelos túmulos com alguns amigos meus, Austin McIsaac e Ash Davenport. Ash tinha comprado um maço de cigarros, e iríamos passar um tempo no cemitério como já tínhamos feito várias vezes antes, fumando, pensando, cheios de angústia, e falando sobre música. A pensar bem, tenho certeza de que Austin a viu primeiro. Lembro-me de que ele tinha ficado um pouco para trás quando parou, e ficou olhando para algo próximo. Levei um momento para perceber que havia mais alguém além de nós ali. Ela estava usando um vestido preto com um chale vermelho sobre os ombros. Seu cabelo era longo e preto. Lembro-me de que seu vestido tinha pequenos corações brancos também. Ela usava botas com acabamento de pele falsa e luvas pretas longas. Ela se encaixaria bem no nosso pequeno grupo. Ao julgar pela coroa de calêndulas com a qual ela estava decorando um túmulo, era fácil supor que ela tinha vindo prestar suas homenagens. Mas olhando para trás dela, muitos outros túmulos pareciam ter sido recentemente decorados com enfeites de flores e grinaldas, então não podia ser apenas isso. É engraçado, mas, bem, eu não exatamente lembro como ela era. Talvez seja porque passou tanto tempo que a memória desbotou. Talvez seja até uma coisa boa. O que eu lembro é que ela era bonita, mas havia algo estranho em seu rosto. Algo não estava certo com suas características. Elas eram de alguma forma erradas. Seus olhos eram grandes demais. Seu nariz e boca eram pequenos demais. É difícil lembrar exatamente o que era. O que eu recordo é que quando ela olhou para nós, senti uma mistura estranha de desconforto e atração. Pelo canto do olho, pude ver que Ash também a tinha notado. Ela parou abruptamente para encarar a garota, assim como nós. Parecia que ela poderia ter mais ou menos a nossa idade, mas eu sabia que nunca a tinha visto antes. "Olá", ela disse. Sua voz era aguda e tinha um sotaque incomum, como se o inglês não fosse sua primeira língua. Todos esses anos depois, e ainda não consigo entender exatamente o que era. "Oi." Austin foi o primeiro de nós a falar. "O que está acontecendo?" "Só me preparando para a festa de hoje à noite. Vai ser algo..." Seu sorriso ficou mais amplo. "Há uma festa?" eu perguntei. "Você não sabia? Meus amigos e eu vamos fazer uma festa enorme à meia-noite. Estou surpresa que vocês não ouviram falar. Vocês parecem que se encaixariam bem." "Seria legal se a gente participasse?" eu perguntei. "Acho que não te conhecemos." "Que oportunidade melhor para mudar isso?" ela disse. "Meu nome é Maria. E o de vocês?" Eu sou o Austin." Austin disse antes que eu pudesse falar. Ele não tirava os olhos de Maria desde o momento em que a vimos. "Esta é a Ash e este é o Mike."
Austin, Ash e Mike. Ela repetiu pensativamente. Vou lembrar de vocês. Acho que meus amigos vão gostar muito de vocês. Vou ter que avisar que vocês vão aparecer. Vocês vão, né? Sim, sim, com certeza, Austin disse, olhando para trás para nós. Eu podia ver uma expressão desconfortável no rosto da Ash, mas eu assenti. Qualquer um que organizasse uma festa em um cemitério provavelmente era muito legal, na minha opinião, como um idiota de 15 anos. O sorriso de Mariah se alargou. Estou ansiosa por isso. Ela disse suavemente. Devo voltar à decoração, mas vejo vocês à noite. Espera, você precisa de ajuda? Austin perguntou. Eu quase considerei oferecer minha ajuda também, até sentir a mão da Ash no meu ombro. Ela olhou para mim, preocupação clara estampada em seu rosto. Austin estava mais do que feliz em se afastar com Mariah. Ash parecia ter outras ideias. Na verdade, precisamos ir, ela disse. Desculpa. O quê? Para onde? Austin perguntou. Nós só precisamos. Bem, eu alcanço vocês então. Vejo vocês mais tarde. Ele nos dispensou com um aceno descuidado da mão, e Ash não pressionou a questão. Ela apenas me puxou pelo ombro para longe. Que diabos? Lembro de perguntar, embora minha frustração tenha morrido na minha garganta no momento em que vi o quão pálida ela estava. Ash, o que é isso? Você deu uma olhada nela? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Você realmente olhou para o rosto dela? Do que você está falando? Aquilo não era uma pessoa, Mike. Eu não sei o que diabos ela era, mas aquilo não era uma pessoa. Eu a encarei como se ela estivesse completamente louca. Inferno. Naquele momento, ela parecia completamente louca para mim. Ainda não sei o que Ash viu que eu não vi, mas ela parecia mais assustada do que eu já a tinha visto antes. Saí não muito tempo depois. Não vi Austin em lugar algum no cemitério, senão teria ajudado ele e Mariah a prepararem as coisas. Também não queria lidar com Ash e o que diabos estava errado com ela. Peguei minha parte dos cigarros, comprei uma pizza na loja da rua e fumei antes de ir para casa. Meu plano era ir e me preparar para a festa. Não exatamente funcionou como eu queria. Há algo engraçado sobre fumar. Isso gruda nas suas roupas. Assim que entrei pela porta, meu pai começou a me repreender por isso. Não quero passar por toda a discussão novamente. Realmente não acho necessário. Mas, sem dúvida, levei uma bronca daquelas e não ia a lugar nenhum naquela noite. Na época, parecia a pior punição possível que eu poderia receber. O que encontraram no cemitério na manhã seguinte ainda é assunto na minha cidade até hoje. As notícias locais falaram sobre isso por semanas depois, e mesmo agora, ninguém realmente sabe o que aconteceu. Vou admitir que até eu só sei partes da história. Na manhã seguinte, depois que Austin, Ash e eu conhecemos Mariah no cemitério, descobriram que a maioria dos túmulos haviam sido violados. Caixões antigos foram quebrados. Corpos foram arrastados para fora. Carne em decomposição foi comida. Ossos foram quebrados para chegar à medula e não havia sinal de quem era o responsável. No dia seguinte, na escola, entre os sussurros sobre o vandalismo no cemitério, não pude deixar de perceber que Austin não estava lá. Ash não disse uma palavra para mim, mas o olhar que ela me deu ainda me assombra até hoje. Um olhar silencioso, distante. Ela sabia o que eu não podia aceitar naquela época. Ela sabia que nunca mais veríamos Austin. Demorou alguns dias para descobrirem que algumas poças de carne eram muito mais frescas do que as outras. 2 delas foram posteriormente identificadas como pertencentes a moradores de rua locais que provavelmente estavam no lugar errado na hora errada. 3 pertenciam a outros alunos da minha escola. Adivinhe quem era um deles. Austin, ou o que restou de Austin, foi enterrado no mesmo cemitério onde ele morreu. Todos esses anos depois e nunca tive a coragem de ir visitá-lo. Se eu pisar novamente naquele cemitério, será tarde demais. Às vezes, quando dirijo por lá, juro que vejo uma garota com um chale vermelho caminhando entre os túmulos. Às vezes, juro que ela está me olhando. Nunca encaro por muito tempo. Algo me diz que, se o fizer, posso me encontrar atraído a caminhar entre os túmulos uma última vez. E não sei se vou sair de lá.